Olá, mulheres comprometidas! Kedma Souza aqui, mais uma semana no resumo do livro Uma Vida com Propósito. E hoje, no 32º dia, o tema é Usando o que Deus deu a você. Romanos 12, o verso 5 diz: Então, desde que estejamos ligadas às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. O que a Bíblia quer dizer aqui? Seja você mesmo, não imite ninguém. O nosso Deus, ele é um Deus criativo, um Deus que nos criou indivíduos com qualidades e aptidões diferentes. Deus não quer que nós sejamos iguais a ninguém. A nossa digital, não existe ninguém com uma digital igual. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos nós mesmos, não é verdade? Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que você recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que você não possui. Em vez disso, ele quer que você se concentre em utilizar os talentos que ele já lhe deu. Você pode até dizer assim: ah, mas eu não tenho talento. Analise de forma demorada, analise de forma honesta. Em que você é bom? Aquilo que você faz e se sobressai. A palavra de Deus já nos diz lá em Romanos 12, o verso 3, procure fazer um juízo correto de suas capacidades. Faça uma lista. Solicite a ajuda de outras pessoas, peça opiniões sinceras. Faça perguntas assim: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações fui bem-sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista de habilidades pode ajudar e muito, tá bom? Você descobrir qual é o seu talento. Faça perguntas assim: o que realmente mais eu gosto de fazer? Em que momento eu me sinto assim viva? Que tipo de trabalho eu estou fazendo que eu perca a noção de tempo? Eu gosto de rotina ou de variedade? Eu prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Eu sou uma pessoa introvertida ou extrovertida? Sou racional ou emocional? Esse tipo de pergunta deve ser feito para a gente mesmo, para a gente poder saber como a gente pode contribuir para o reino de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, aceite com gratidão a forma que ele lhe fez. A Bíblia diz: Quem és tu, ó homem, para discutires com teu Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: Por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar a sua massa com um utensílio mais nobre, seja para o uso vil? Romanos 9, 20 e 21. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para um propósito dele. Então você não deve se resistir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma ou ser outra pessoa, você deve celebrar o que Deus confiou em você. Existem muitas pessoas frustradas hoje em dia, porque elas se olham no espelho e não gostam do que vê. É como se eles dissessem para Deus que Deus errou, que Deus não acertou quando fez ele. Mas Deus não erra. Deus não erra, minha amada. Você é projeto de Deus do jeitinho que você é. Deus não lhe chamou para você ser cópia de ninguém. Deus te chamou para você ser você mesma, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas aptidões, mas Deus tem um propósito na sua vida. Assim como uma corrida, cada competidor recebe uma raia, né? Como está escrito lá em Hebreus 12, 1, corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Não sinta inveja do corredor que está do seu lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Satanás, ele vai tentar roubar sua alegria do seu serviço para Deus de duas formas. Primeiro, ele vai tentar você com a comparação do seu ministério com outras pessoas, ou então induzi-lo a adaptar seu ministério às expectativas dos outros. Você não pode viver nesses dois pontos, nem se comparar e nem tentar alimentar as expectativas dos outros, porque você não vai viver. Você vai viver em função do que as pessoas pensam, do que as pessoas esperam de você. Você tem que viver em função do que Deus pensa de você. Você tem que viver em função do que o Senhor espera de você. E jamais se comparar, porque a mesa do Senhor é uma mesa muito grande. E todos aqueles que chegam na mesa do Senhor, eles vêm trazendo algo que eu e você não temos. E a gente se completa na mesa do Senhor. Então, nós não precisamos nos comparar. Nós precisamos nos alegrar com as habilidades dos nossos irmãos, com a habilidade das nossas irmãs e saber que o reino está crescendo. Porque que ele cresça
e que a gente diminua a cada dia. Então, observe uma coisa: toda vez que você começar a perder a alegria no seu trabalho, no seu ministério, verifique se uma dessas tentações não é a causa, se é a comparação ou se é você querer satisfazer as expectativas dos outros. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar sua forma, seu ministério e os resultados do seu trabalho com qualquer outro. Primeiro, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor que o seu, e isso pode desencorajá-lo. Segundo, você sempre encontrará alguém que pareça não ser tão eficiente quanto você, e você correrá o risco de se tornar arrogante. Ambas as duas atitudes são prejudiciais ao seu trabalho e podem roubar a sua alegria. Por isso que o cristão sempre deve andar com o senso de que alguém é melhor que você e andar em humildade, sabendo que Deus usa na hora que Ele quer, no momento que Ele quer e da maneira que Ele quer. Porque nós não somos vasos exclusivos que Deus só usa você. Não, Deus usa a todos. Deus usa a todos. A Bíblia diz que Ele nos fez reinos de sacerdotes. Então, cada cristão é um vaso de Deus aqui na terra que ele usa na hora que ele quiser. Não é na hora que o vaso quer, na hora que o vaso planeja. É do jeito que o Senhor Jesus almeja. E nós, como servos, temos que andar em humildade, sabendo obedecer às diretrizes do Senhor e sempre se alegrando com os nossos irmãos. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi a sua recusa em ser distraído por críticas ou por comparações do seu ministério com de outras pessoas, ou por debater com pessoas. Não, Paulo, ele já tinha morrido para este mundo, gente. Não era os elogios que roubava, não era as críticas que roubavam a alegria de Paulo. Paulo já tinha morrido para este mundo e ele só vivia para Deus. E nós, como servos do Senhor, precisamos morrer a cada dia para este mundo, viver só para o reino de Deus. A parábola dos talentos contadas por Jesus, ele demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que ele nos concede. Você vai ver que para um ele deu 1 talento, deu 2 para outro, deu 5 para outro, porque ele vai de acordo com a capacidade, né? Do mesmo jeito que nós temos que exercitar os nossos músculos, senão eles vão atrofiar. De igual modo, minhas amadas, se nós não utilizarmos a habilidade que Deus nos deu, nós vamos perdê-la. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. Se você deixar de usar aquilo que você foi dado, você vai perdê-lo. Use a habilidade que Deus te deu. E Deus vai aumentar. Deus vai te dar mais capacidade ainda. Não se acomode com seus dons, desenvolvidos pela metade. Não, esforce-se. Aprenda o possível. Concentre em fazer o que é melhor para Deus. Trabalhe direito, sem se envergonhar. Aproveite todas as oportunidades para o seu desenvolvimento de sua forma e aguce sempre as suas habilidades para o serviço de Deus. Por quê? Porque no céu nós serviremos a Deus para sempre. Mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando aqui na terra. Estamos nos preparando, minhas amadas, para as responsabilidades e recompensas eternas. Não vivemos só para a terra, vivemos para a eternidade. Deus abençoe você. Um grande abraço.